Cálculo, né? Cálculo é do hídrico. Tá, pessoal, vocês estão vendo o Paint aí, né? Então, o que a gente tem que discutir hoje é como implementar funções em Assembly. Então, é suporte a funções em Assembly do MIPS. Tá. Em C, todo mundo sabe como é que funções funcionam, né? A gente tem um tipo de retorno, um nome, argumentos e o bloco da função. Certo? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: esse operador aqui, ó, chaves, abre chaves e fecha chaves, você sabe como é que ele chama? É o operador de escopo, não é? O operador de bloco. Se você declarar uma variável aqui dentro, ela vai existir só entre essas duas chaves. Por exemplo, você declara um int aqui. Ele só é conhecido dentro da função, não é? Todo mundo lembra dessas regras, né? E daí, então, esse aqui é o formato e essas aqui são as regras. Daí a pergunta que eu tenho para vocês é: para que servem funções? Para organizar o código. Primeira utilidade, tá certo. Porque senão o programa vai ser tudo uma tripa só, certo? Mas tem alguma outra utilidade? Reaproveitar código. Perfeito. Então vocês estudaram direitinho isso em programação procedimental, certo? Basicamente isso aqui é para evitar retrabalho. Se você escreve uma função que calcula o seno via uma série de Taylor, o seno de um ângulo via uma série de Taylor, você pode usar essa função para calcular seno sempre que você precise, não reimplementar ela toda vez, certo? Então, o que vocês têm que entender é em que contexto funções surgiram. Vocês já discutiram isso com algum professor? Algum professor apresentou essa discussão para vocês? Por que funções surgiram? Onde elas surgiram? Onde que elas apareceram historicamente na evolução dos computadores? Está relacionado. Oi, filho. Tá dando para ouvir? Agora tá. Alguma coisa relacionada àquela crise do software ou não? Foi antes, cara. Antes? Lembra quando vocês viram histórico e evolução dos computadores semestre passado? O professor falou para vocês que inicialmente os computadores eram de propósito geral e depois eles passaram para ser propósito específico. Quando os computadores passaram a ser propósito específico, ou seja, eles podiam ser programados, como que você programava esses computadores? Existia Cartão perfurado, no caso? Não, isso era mídia de armazenamento, isso era memória. Mas como que a gente programava? A gente programava em C, em COBOL, em Fortran, em Assembly. Galera, a gente programava em código de máquina. A gente escrevia zeros e uns. Você imagina que inferno que é escrever um programa direto em código de máquina? Daí, porque ele era muito suscetível a erro, né, programar em código de máquina, a gente inventou a linguagem de montagem, o Assembly. E existe uma tradução de 1 para 1 do Assembly para código de máquina. Daí tornou viável programar computadores. Na realidade, em comparação com programar em código de máquina, por exemplo, você pode escrever assim, ó. Cadê o
Ah, tá aqui. Tá procurando o lápis. Você pode escrever em código de máquina isso aqui, ó. AD, dólar S2, dólar S0 e dólar S1. Isso aqui significa que o S2 vai receber o S0 mais o S1, certo? Concorda que isso é muito mais legível do que 0,00000, 1,0000, 1,0001, 1,0010, 0,0000, 1,00000. Isso aqui é assembly. Isso aqui é código de máquina. Qual que é mais legível para vocês? Assembly. É meio óbvio, né? Embora assembly seja infinitamente pior do que uma linguagem de alto nível como C, é muito mais fácil tu escrever um AD S2, S0, S1 do que 000, esse monte de 0 e 1 aí, não é? Sem contar que tinha um outro problema de você escrever programas em código de máquina. O problema estava relacionado a alta susceptibilidade à introdução de erros. É muito fácil você esquecer um zero aí, trocar um zero por um 1, concorda? Então, durante um tempo, a introdução do assembly resolveu o problema. Beleza, dava para escrever programas sem muito esforço. Só que, à medida que o computador foi evoluindo, ou seja, ele começou a ficar mais rápido, mais eficiente, e essa evolução da capacidade computacional, ela foi exponencial, né? A complexidade dos problemas que a gente podia resolver com o computador também aumentou. Em aumentar a gama de problemas que você podia resolver com o computador, significava o quê? Significava escrever programas mais extensos, mais complexos. Por exemplo, no EDVAC, calcular o seno de um ângulo era complicado, porque ele executava dezenas de milhares de instruções por segundo. Mas se você quiser um seno com boa precisão, você vai ter que resolver milhares de termos da série de Taylor. Da série de Taylor que representa o coisa. Então, não funciona. Era demorado. Mas à medida que o computador começou a ficar mais rápido, esses problemas começaram a ser factíveis. Então, computador ficando mais eficiente, programas ficando mais complicados. O que aconteceu? A expressividade do assembly já não era suficiente. Aí, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi a introdução de macros, que a gente viu na aula passada, lembram? Vocês lembram de macros? Aquele que literalmente só trocava na hora que você... Exato. O macro ele é resolvido pelo montador. Ele é só uma forma de você organizar um código e permitir uma substituição, o que aumenta a legibilidade do código. Isso deu um fôlego para os programas em assembly. Se aumentando a legibilidade, a organização, os programas eles podiam ser mais complexos e ainda serem gerenciáveis. Mas daí, os programas começaram a ficar tão grandes que mais de uma pessoa começou a ter que programar um programa. Os programas, eles deixaram de ser os sistemas, né? Eles deixaram de ser desenvolvidos por um único desenvolvedor e passaram a ser desenvolvidos por vários. E outra coisa que os programadores começaram a notar é que era muito trabalhoso e ineficiente você reescrever tudo o que você precisava do zero. Se você resolvia um problema e esse problema ele podia ser parte da solução de um problema maior, por que você tem que fazer todas as partes do problema maior? Porque você não pode reutilizar a parte daquele problema. Por exemplo, você está fazendo um sistema de trigonometria, mas você já tem funções você já tem programas que calculam seno, cosseno, tangente, a inversa, cotangente, cosseno,
cotangente, o arcosseno, o arcocosseno. Você já tem esses troços. Por que você tem que reprogramar tudo do nada? Então, eles começaram a surgir a necessidade de você reutilizar código. E aí, dois conceitos muito importantes foram introduzidos, quase ao mesmo tempo. A ideia de um programa escrito em múltiplos arquivos, você tem múltiplas fontes para o seu programa. E o segundo conceito foi o conceito de funções. Múltiplos arquivos surgiu um pouquinho antes, porque uma coisa que os programadores queriam era poder separar macros do código principal do programa. Mas logo em seguida as funções foram criadas. E a função ela te permite o quê? Pensa assim, ó, você tem uma equipe de 3 caras escrevendo um sistema. Aí você pega e modela esse sistema. Antigamente não existia engenharia de software, nada disso. Quando a gente fala antigamente, parece que é 100 anos atrás, né? Na verdade, eu estou falando de 50, 60 anos atrás. Não existia engenharia de software, nada disso. Mas você ainda planejava o que você ia fazer. Planejava informalmente. E aí eles faziam uma lista de todas as funcionalidades que o programa tinha que ter. Daí eles falavam assim, Joãozinho, você faz tal parte, Pedrinho faz tal parte, e o Otávio faz outra parte. E depois eles tinham que juntar tudo. Então, a função, ela forneceu essa possibilidade de modularização. E uma vez que você criava bibliotecas de funções, no conceito de um arquivo de funções, você já tem o código de várias funções escritas, aí o pessoal começou a usar arquivos e essas funções já escritas para organizar elas em bibliotecas. As bibliotecas nada mais são do que conjuntos de funções sobre um tema. Por exemplo, a entrada e saída de dado, matemática, formatação de string e assim por diante. Aí, futuramente, depois desenvolveram-se frameworks e aí todas aquelas coisas que vocês vão estudar depois em PO2. Mas vocês entenderam historicamente onde que se encaixam as funções? Tem múltiplos arquivos e funções. Daí o ponto que a gente tem que se perguntar é, beleza, então funções são necessárias, são úteis, e a gente dá suporte para elas em hardware. Como que eu traduzo uma função nesse formato aqui em C para assembly? Vocês estão acompanhando ou vocês estão meio grog ainda da feijoada do almoço? Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto foi só uma contextualização histórica, né? Agora que a gente vai Sim. começar a ver como é que a gente faz isso em assembly. Obviamente, o jeito que o suporte a funções em assembly varia. Funções em assembly do x86 são diferentes de funções em assembly do MIPS. Graças a Deus, as do MIPS são bem mais simples, só que são mais literais. Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai ter o teu programa principal, vai ter lá o ponto text, e daí vai ter as várias instruções. Aí, num belo momento da instrução, você quer chamar a função aqui, sei lá, vamos chamar ela de func1. Beleza? Como que você faz para chamar essa função? Você usa um jump especial que chama JAL. O JAL significa Jump and Link. E o JAL é um J. Funciona igual o Jump, só que ele faz uma coisa adicional. Ele salva num registrador especial, ele dá um Jump para func1 e coloca no RA o que tem no PC mais 4. Vocês lembram o que é o PC? O registrador PC? Eu só escutei Pro. Agora vai, tá ouvindo? Agora tô. Program Counter é o que ele meio que marca a próxima instrução, não é? Ou não? Perfeito. Não é a próxima, é a instrução atual. Isso. O PC é um registrador que ele sempre tem um endereço de memória.
Esse endereço ele tem necessariamente que existir um segmento de texto. E ele aponta para a posição da memória que contém a instrução sendo executada no momento. Então, quando eu chamo JAL func1, o PC está apontando para essa instrução, não está? Ele coloca nesse registrador RA o endereço da próxima instrução, dessa instrução aqui, ó. Pensa no seguinte, quando você chama uma função em C, tem lá x igual a func1 passando, sei lá, 4210 como argumentos. Aí você vai entrar na função, vai executar o código da função, quando você retorna, o que acontece? Você faz a atribuição do valor de retorno para o x e finalmente executa a próxima linha logo depois da instrução, não é? Todo mundo conseguiu ver o que eu falei ou vocês estão boiando? O Loredano está aí? Aristeu? Otávio? O professor tá dando para acompanhar, por enquanto. Enquanto é bem simples, né? Não muda nada em relação... É só sintaxe. Daí, beleza. Então, aqui, ó, a gente pula para a função 1. Só que tem um detalhe. Observem aqui, ó, que quando eu chamo uma função, eu tenho que passar os argumentos dela, não tenho? Como que eu passo esses argumentos? Eu tenho que passar nessas linhas anteriores aqui, ó. Logo antes de eu chamar o JAL. Aqui vão vir os meus argumentos. E para os argumentos, eu vou usar... Eu vou escrever aqui, ó, argumentos. Porque o problema do assembly é que você tem uma instrução por linha, não é? E numa função, você está fazendo várias coisas. Está chamando ela e passando os argumentos, tudo na mesma linha. Então, em assembly, você não pode fazer isso. Você vai ter que passar todos os argumentos que tu quer e daí pular para a função. Então, os argumentos são passados para a função, colocando eles nos registradores. Esse RA significa Return Address. Os argumentos, eles vão ser passados pelos registradores A0, A1, A2 e A3. Ou seja, tem 4 registradores de argumentos. Depois a gente discute como é que eu passo mais de 4 argumentos para uma função. Vocês já escreveram função que recebeu mais de 4 argumentos? Em C já. Mas o que é mais comum? Mas Você não. escrever funções que têm até 4 argumentos ou mais de 4 argumentos? Às vezes até mais. Sim, mas se você escrever 100 funções, quantas delas vão ter de 1 a 4 argumentos? Nenhum ou até 4 argumentos. A maioria, não é? Sim, sim. É por isso que a gente tem esses 4 registradores. Depois a gente tem um mecanismo extra para passar mais argumentos, que eu vou explicar para vocês depois. Por enquanto, vamos pegar e assumir que todos os argumentos são passados pelos registradores A. Esse A é de argument. Tranquilo? E aí, como é que você passa os argumentos? Então, você simplesmente coloca os valores nos As. Daí, quando você chama o func1, o que vai acontecer? Depois que terminar teu código, aqui você vai ter um li v010 e um syscall, que é o return 0, certo? Aí aqui você põe o func1. Concorda que depois que você der esse syscall, o programa termina? Você colocou o código 10 no v0 e chamou o syscall, significa que você está dando return 0. Se você faz isso, o programa termina. Você está avisando para o sistema operacional que o programa terminou sem erros. Então, o único jeito de executar a linha que vem depois aqui é se eu tiver um jump para ela. E o JAL está fazendo exatamente isso. Ele está pulando para cá. Daí, o corpo de uma função vai ser assim, ó. Você vai ter uma parte inicial em que você vai salvar o contexto. Eu já explico isso para vocês.
Daí aqui você vai ter... Vamos fazer até de outra cor. O bloco de código da função. Daí depois você vai fazer o seguinte. Colocar em V0, V1, o retorno da função. E aí a gente vai pegar e restaurar o contexto. Por último, a gente vai fazer a seguinte instrução: $RA. O JR é um tipo de jump também, só que ele pula para o endereço que está no registrador. O JAL, ele pula para o func e coloca no RA o endereço da próxima instrução. Então, a última instrução da função tem que ser um jump para aquele endereço que está no RA. Vocês viram funções semestre passado, não viram? Em AOC? Uai. Ah, eu vi, mas eu não peguei é- muito não, professor. Mas o professor explicou para vocês ou vocês tiveram que utilizar para fazer trabalhos? Ele explicou, mas eu pelo menos não utilizei não. Beleza. Então, o básico é colocar argumento, dar um JAL para a função. No código da função, tu coloca o código da função em laranja e dá um JRRA no final, para voltar para a próxima instrução. Isso você entendeu? Sim, isso aí sim. A gente vai escrever um programinha que faz isso. Aí tem essa história de contexto aqui que eu falei, estão vendo? Ó? Esse contexto aqui é mais complicadinho para explicar. Eu vou pegar e primeiro vamos ver o mecanismo funcionando. Quando todo mundo estiver nessa página, entendendo como é que o mecanismo funciona, como é que é, Pedro? Não pode ter mais Essa, normal? Não são registradores A, pelo que eu entendi. Como assim? essa parte aí é que eu não sei se o Paulo perguntou se pode ter no máximo 4 argumentos para a função, né? Aí no caso é porque o normal é que tem os 4 registradores A, né? É porque a maioria das funções não vai Aí, ter mais que 4 argumentos. Eventualmente, quando uma função precisar de mais que 4 argumentos, o que a gente faz? A gente usa pilha em hardware. A pilha é um lugar na memória onde você pode salvar informação de contexto. Mas a gente vai cobrir a pilha depois que a gente entender o mecanismo de funções. Beleza, Paulo? então, mas Daí aí no caso pode ter, né? Mais do que 4. pode. O É. limite de argumentos que você pode passar para uma função, sabe o que é? O tanto de memória livre que você tem no teu processo. Ou que a linguagem de programação de alto nível que você estiver usando limitar. Em assembly, é o tanto de memória que você tem disponível. Uma memória na heap que você tem disponível. Então, vamos pegar e escrever um programinha que faz isso aqui para gente, que chama uma função e aí a gente retorna dela. Eu vou descompartilhar Essa parte de contexto, ela tá mais relacionada com sistemas operacionais, não é? Não, E texto a tem... parte de SO, o professor explica um pouco sobre o contexto de um processo, quando vai salvar. O contexto do processo... lembra que a gente está falando de assembly aqui. O que é o contexto? Sim, É o sim. estado do processador naquele momento. O que define o estado do processador? O processador, ele é o quê? Ele é um monte de circuito elétrico que faz aritmética, lógica e caminhos de dados dentro desses que conectam esses subsistemas, não é? E mais uma coisa, ele tem alguns registradores internos. Então, vocês estão vendo mais aqui.
Esses registradores aqui, ó, são os registradores do processador, além dos registradores o coprocessador 0. Esses registradores definem o estado do processador. Então, se você está usando, um processo está usando o processador, vai ter valores nesses registradores, certo? Que são significativos para o programa que ele está executando. Agora, imagina que o sistema operacional fala assim, não, agora acabou o teu quanta de tempo, eu vou dar o processador para outro processo. Você tem que ter um jeito de fazer um dump, de pegar e tirar uma foto do estado do processador naquele momento, antes de tirar ele do processo. Para tirar a foto dos valores que estão nos registradores, o que você faz? Simplesmente joga esses valores para a memória. Salve em algum lugar seguro. Quando, eventualmente, teu processo ganhar o processador de novo, tu restaura esses valores, lê eles da memória. E daí, do ponto de vista do programa, que não tem noção de tempo, nada mudou. Você entende isso? Sim, entendo. Então, mas isso é do ponto de vista do sistema operacional. A porcaria acontece dentro do assembly também. Você vai ver, quando você chama uma função, imagina que você está usando vários registradores no teu programa principal. Daí você fala assim, putz, agora eu preciso calcular o seno de um ângulo. Aí você chama uma função que calcula o seno de um ângulo e passa o ângulo como argumento. Existe a possibilidade dessa função alterar registradores que tinham valores intermediários ali no programa principal? Existe. Então tem que ter um jeito de eu pegar e tirar uma foto do processador antes de eu chamar a função. Antes de eu eventualmente alterar algum registrador. Depois que a função fizer o negócio dela e colocar o valor de retorno no V0 e no V1, que são os registradores de return value, é por isso que chama V, os registradores, por causa de valor, né? Aí tu faz o quê? Tu pega e recupera da memória, da foto, exatamente o estado que o processador estava antes de chamar a função. Vocês entenderam isso? Sim, essa parte eu entendi. Então, a gente vai ver como é que a gente implementa isso em Assembly. Vocês estão vendo o Mars aí agora, não estão? Eu não sei, eu compartilhei com vocês? Sim, também. Compartilhou. Então, beleza. Eu abri um arquivo novo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e escrever um programa em Assembly que não faz absolutamente nada, mas implementa o mecanismo de funções. Vamos fazer assim, ó. Desculpa. E a gente executa linha a linha para vocês verem o mecanismo funcionando. Então, esse aqui é exemplo funcs.asm. Vamos pegar o nome desse arquivo, salvar. Lecture 46, programas, funcs.asm. Aí eu vou fazer uma coisa bem simples, assim, ó. Int main, void, aí você tem um programa aqui. Opa, por que teclado? E esse programa vai fazer o quê? Ele vai pegar e int x igual a 42, vírgula y igual a 10. Bem idiota. Aí a gente vai chamar uma função que a gente vai chamar de int z igual a soma x, y. E daí depois a gente pode fazer um print s, ponto b, z. Certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó, antes da gente chamar a função soma, a gente tem que implementar ela, né? Então, vai ser assim, ó, int soma, int a, int b. E vamos fazer essa função aqui. Essa função é bem simples, não é? A gente vai fazer isso aqui, ó, return a mais b. Completamente inútil esse programa, concordam? Mas ele serve como base para a gente ver o mecanismo de chamada de funções.
Vamos lá? A gente vai ter o ponto data e o ponto text. Então, no programa inicial, a gente tem que declarar o x igual a 42 e o y igual a 10. Gente, a gente precisava pegar e criar aqui assim, ó, para ser bem literal, né? X, dois pontos, ponto word 42, y, dois pontos, ponto word 10. Esse seria o jeito certo, certo? A gente tem que fazer z, dois pontos, space 4. Certo? Aí a gente vai fazer o quê? A gente dá um load address do, vamos chamar esse 0x. Aí a gente vai fazer o quê? A gente dá um load word, coloca no S0 mesmo, o que tem no endereço que está em S0. Então eu vou substituir o endereço com o valor que está lá dentro. Isso é confuso para vocês ou não? Preferem que eu faça assim, ó. S0, S0. Tudo bem, podemos fazer assim, vai ficar mais claro para vocês. Vai ser T1 Y e aqui S1 T1. Tranquilo até aqui? Até aí, sim. Vamos colocar aqui no V0 o código 10 e chamar o syscall só para ser nosso return 0, certo? Só para salvar o que a gente escreve, terminar o programa. Então, até aqui, a gente não fez nada do programa, a gente só resolveu a linha 8. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero executar a linha 9. Então, observe o seguinte, várias coisas acontecem aqui. A primeira é, eu tenho que passar 2 argumentos. A segunda é, eu tenho que chamar a função. E a terceira é, eu tenho que tirar da função o valor de retorno. Então, aqui vai vir o passo 1, para a chamada de função. Definir argumentos. Então, tudo que eu vou fazer aqui, ó, vai ser um ADO, vou colocar no A0, que tem no 0, mais o que tem no S0. Então, esse aqui passa a mesma coisa, só que usando o registrador de argumento 1 com o S1, e a gente passou o Y para a função. Agora vem o passo 2, chamar a função. Como é que eu chamo a função? Simplesmente eu faço JAL e o nome da função. Ela chama soma, né? Então, já declarei a função, já usei a função ali, vou declarar ela aqui, ó, soma. Começa a minha função. Beleza? Então, agora vem o passo 3. O passo 3 da função tem a versão curta e a longa. A versão curta eu não vou nem salvar nem restaurar contexto. Só vou fazer isso depois que a gente perceber que precisa. Por enquanto, vamos ficar sem. O passo 3 é o corpo da função. Aqui vem o código do corpo da função. Eu sei que no A0 no A1 está o X e o Y. Então, eu vou fazer o quê? Eu faço um add U, vou colocar num registrador qualquer, tipo T3, o A0 mais o A1. Agora vem o passo 4. Definir o valor de retorno. Aonde está o valor que essa função tem que retornar? Está em T3, não é? Eu faço um ADO, coloco em V0, o que tem no registrador 0, mais o que tem no registrador T3. Gente, eu podia substituir o T3 na linha 35 pelo V0 e fazia essas duas instruções em uma só? Podia. Por que eu não fiz isso? Para separar os passos e vocês verem. Beleza? Aí vem o passo 5. Retornar a função. Como é que eu faço isso? Eu dou um JR, $RA. Isso aqui é comentário. Esse aqui é comentário. Os outros estão em comentários ali. Beleza? Então, eu peguei e implementei quase que a chamada inteira. Só que agora eu tenho que colocar em Z o valor que a função produziu. Como é que eu faço isso? Eu vou carregar no T2 o endereço de Z.
Daí eu dou um save word do V0. Não, Professor, ali tem que ser o Z, não? oh, isso tá certo. Sabia que tinha alguma coisa errada, mas não estava vendo onde era. 0. Certo? Isso aqui está jogando para a memória o valor que a gente retornou em V0. E eu vou fazer uma coisa adicional ainda. Eu vou pegar e mover para um registrador qualquer, o S7, o que está no registrador V0. Por que eu fiz isso? Porque agora, qual que vem depois? Eu imprimi o valor, não é? Para imprimir o inteiro, eu tenho que colocar no V0. Professor, Fala, filho. só uma coisa. O senhor pegou o retorno da função está no V0, não é? O retorno da função está em V0. E aí o senhor colocou isso no endereço T3, no Que- registrador T3. Desculpa, tá errado, cara. T2 aqui. É o endereço do Z. E o que é essa linha da 29? O senhor Então, está colocando no V0 o mesmo valor? não, eu tô pegando e somando 0 mais V0 e colocando no S7. Tô fazendo Então, uma. é o retorno, não é? É o V0, é o retorno. Quanto Certo, que dá entendi. A mais X mais Y. Eu coloquei ele no outro registrador, porque agora eu tenho que imprimir, não tem? Então eu tenho que colocar no Sim, sim. V0 o código 1. E eu vou perder o valor que eu retornei. A gente pode até fazer melhor. Não salve em S7, salve em A0. Porque o print int pede que o valor a ser impresso esteja em A0. Daí é só dar um syscall aqui. Então vamos ver se esse negócio funciona. Compilar e rodar. Aí imprimiu 52. Agora vamos executar passo a passo para ver. Olha lá, pessoal. Estou na linha 18. E aí eu vou executar ela. Peguei o endereço do X. O endereço do X é 10010000. No T0 tem esse endereço, estão vendo? Aí eu pego e copio o valor que está nesse endereço para o S0. Beleza, está lá o 42, 2A. Se eu tirar valores mais fica o 42 bonitão lá. Aí eu vou pegar o endereço do Y e copio 10 para o S1. Até agora fez tudo o que eu queria, né? Agora eu vou colocar no A0 o valor de X, que é o 42. Então, A0 recebe o 42. Estamos no passo 1, né? Vou colocar no A1 o valor do Y, que é 10. Coloquei bonitão. E agora eu dou um JAL para soma. Agora o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Olha o registrador RA aqui. Que valor que tem nele? Tem tudo zero, certo? O JAL ele vai pular para o endereço da soma. Mas ele vai fazer o seguinte também. Ele vai pegar o endereço da próxima instrução, que é esse LA $T2E, e colocar no registrador RA. O endereço dela é 00400024. Porque o JAL chama a função, logo em seguida eu tenho que, depois que eu retorno da função, eu tenho que executar a próxima instrução depois da chamada. Então, esse aqui está me falando qual que é a próxima instrução. Quando eu der o JAL, ó, duas coisas vão acontecer. Essa linha amarela vai pular lá para baixo para o código da soma, e o RA vai receber esse endereço aqui. Vamos ver. Lá vai. Tá vendo que o RA recebeu o endereço da próxima instrução depois do JAL? E eu pulei para a primeira instrução do func. Estou colocando em T3 A0 mais A1. Então, deixa eu tirar o valor hexadecimal para vocês verem. Procuro o T3 aqui, tá ele aqui, tem 0, agora vai ter 52, ó. Beleza? E agora eu movo esse 52 para o V0. Então, o V0 agora tem 52. E eu dou um JR para o endereço que está no RA. Aí eu volto para a instrução logo depois do JAL, estão vendo? Carrego o endereço do Z no T2, salvo o V0 no endereço do Z. O endereço do Z é esse aqui, ó. Aqui vai ter que aparecer 52. Vamos ver. Isso. Daí eu coloco esse valor no A0, mudou lá. Coloco o código 1 no V0 para imprimir inteiro. Chamo o syscall, eu imprimo bonitão 52 aqui, carrego o código 10, chamo o syscall e o programa terminou de executar.
Gente, vocês acompanharam o mecanismo de funcionamento da função, o mecanismo básico de funcionamento da função? Coloca argumento, chama a função com JAL, executa o código da função, coloca o valor de retorno no V0, dá um JRRA, tira o valor de retorno do V0. Muito complicado? Muitos passos? Muito enrolado? Me dê um feedback. É muita coisa, mas deu para acompanhar. Muitos passos. É muitos passos, e vai ter mais 2 nessa história. Então, o negócio é o seguinte, pessoal. Quando a gente vê um programa em C assim, a gente vê essa chamada de soma e você sabe, é só colocar os argumentos aqui e ele pula para o código da função. O C, ele esconde um monte de detalhes da implementação dessas funções do programador, tá vendo? Para onde que você retorna. É assumido que ele retorna para a linha logo depois da chamada do soma. Como você chama, salvar endereço de retorno, passar argumento, nada disso você precisa se preocupar em C. Mas em assembly você tem que se preocupar. Então, de novo aqui, ó. O passo 1, os argumentos que você quer passar para a função. Passo 2, chama a função. Passo 3, o corpo da função. Passo 4, uma vez que o corpo terminou, você sabe que valor essa função vai retornar. Você coloca o valor de retorno no V0. E se o valor de retorno for de 64 bits, você coloca os 32 menos significativos no V0 e os 32 mais significativos no V1. É por isso que você tem V0 e V1, caso uma função queira retornar um valor de 64 bits. Meu professor, e se minha função for retornar, sei lá, 2 valores? Uma função é inspirado no conceito matemático de função. A função pode ter vários argumentos, várias incógnitas, mas a função sempre produz um único valor. Certo? É x para y e z. Então, você sempre vai isolar um para resolver ele. Então, uma função só pode produzir um valor. Aí depois a gente flexibilizou isso, né? A gente falou assim, não, mas eu quero que uma função retorne, sei lá, para mim, 50 valores. Como é que eu faço? Uai, simples. Você passa um argumento por referência, não é isso que a gente faz? Passa um ponteiro para uma posição de memória onde vai estar o retorno. Passar um ponteiro para uma posição de memória é só colocar o endereço num registrador de argumento. Não tem muito segredo. Uma vez que você setou o valor de retorno, se a função não tiver valor de retorno, você não coloca nada em V0, tudo que você tem que fazer é dar um JR para o endereço de retorno. E aí ele vai voltar para a linha logo depois da chamada da função. Não é complicado, só é literal. Tudo que tem a ver com função... Professor? Oi. Só um minuto. Então, quando eu quero fazer uma passagem por referência, aí num dos registradores A, eu coloco o endereço do registrador que eu quero alterar? Olha aqui. Void altera. Você vai fazer assim, ó, int asterisco x, não é? Pra mim não tá mostrando nada, na Isso. verdade. Vocês não estão vendo o Mars? Eu consigo ver. Eu tô vendo. Sim, eu também. Às vezes Eu tô tem que vendo mais, clicar mas na não tá foto. mudando. Tá parado? Pra mim tá mudando também. Você Ah, acabou então, de peraí, eu vou digitar entrar o nessa. void Pra mim tá altera, não foi, mudando. professor? Vocês estão... A maioria tá Isso. vendo. E agora saltou linha no void altera. Eu coloquei um Isso mesmo. corpo aqui, né? Daí, ó, o que eu vou fazer... O que eu fiz aqui nessa função? Eu passei um argumento por referência, não é? Isso aqui é um ponteiro para uma posição de memória. E daí, se eu fizer isso aqui, ó, x recebe 10. Eu estou alterando aquela posição de memória, e não o argumento que eu passei, não é? Agora, se eu tiver várias variáveis aqui, ó, por exemplo, vírgula, droga, tá com insert. Fecha parênteses e abre colchetes. Aqui, ó, int asterisco y, int asterisco z. Na verdade, estou passando vários argumentos. Se eu mudar eles aqui, ó,
essa alteração é pertinente lá fora, não é? Como que eu faço isso em assembly? Quando eu for chamar a função, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, ponto data, aí eu tenho aqui, ó, x, dois pontos, ponto word. Não, ponto word não, coloca ponto space 4. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros dois, ó. YZ. Aí eu faço, faltou 2 pontos aqui. Ponto text, o que eu faço? Eu dou um load address, sei lá, coloca no S0, X. Desculpa, eu estou refactorando aqui para que a preguiça é a mãe de todas as virtudes. O que tem no S0, no S1, no S2 agora? Tem um endereço de memória que eu reservei para as labels X, Y e Z, respectivamente, não é? Isso. Agora, se eu quero passar essas variáveis como argumento, de maneira por referência, o que eu faço é isso aqui, ó. A do coloca no A0, o 0. Estou passando no A0. Eu estou passando X? Não, eu estou passando o endereço de X, não é? Altero. Eu dou um JAL para altera. Entenderam? Lá dentro do altera, vou pôr uns 3 pontinhos aqui. Altera. Lá dentro do altera, se eu quiser alterar o valor do x, o que eu faço? Agora, dentro do corpo da função, eu estou colocando 10, 42, 33, não é? Eu faço isso aqui, ó. Save word. Desculpa, tá em maiúsculo. Save word. Quem? O número 10. O número 10 eu tenho em algum lugar? Não. Então, eu vou fazer um li. Vou colocar, no, sei lá, no T0. O número é 10? 42? 10, 42, 33. 10. Agora, save word. Que dado que eu quero salvar? Eu quero salvar o T0. Aonde? Uai. O endereço de X. Está no A0. A gente faz a mesma coisa para o Y e para o Z. 32, esse aqui é A1, esse aqui é 33, esse aqui é A2. A porcaria é que em C, tu vê a passagem de referência, o asterisco te diz de cara que você está trabalhando com endereço de memória, certo? Em Assembly, não. Você tem que saber que dentro do registrador tem um endereço de memória e não um número. É muito poder, professor. É muito poder, dá pra fazer muita coisa legal, cara. Mas é literal demais. Está muito próximo da máquina, tem muito pouco controle, muito pouca abstração. Beleza? Então, agora Beleza. vocês entenderam esse negócio de como passar por referência? Posso deletar esses comentários aqui ou vocês querem que eu comente isso para ficar aí para vocês verem? Deixa eu fazer assim, vou comentar. Deixa né? comentado. Me dei 1 minuto, que eu tenho que pôr um monte de hashtag aqui. Você sabe que eu sou velho, né? Para mim, esse símbolo aqui chama cancela e não hashtag. Sabe para que ele servia antes de existir Twitter? Não faço ideia. Útil. Vocês já viram esse símbolo em algum outro lugar? Em música, telefone. Telefone. O cancela é o símbolo do redial, rediscagem. Ele não tinha muita utilidade, não. Até inventaram o Twitter. E engraçado é o nome. Vocês já pararam para pensar? Hashtag. Vocês aprenderam tabela hash em ED2? Sim. Então, o Twitter, ele salva aquelas hashtags como hashtags numa
numa tabela hash. É daí que vem o nome. É que o pessoal da computação, ele não é tão, como é que eu posso dizer? Em comparação com os físicos, nós não somos tão brilhantes para nomeação de coisas. A gente usa o nosso vocabulário para nomear as coisas. E o mundo que se adeque. Dane-se, todo mundo precisa da gente mesmo, não é? A gente é arrogante desse jeito. O pessoal da física, não. Eles veem uma coisa no céu que eles não sabem explicar, eles falam, isso é um buraco negro. É um nome muito... qualquer um entende. Mas não, nós usamos nossa nomenclatura e dane-se os outros. Adequem-se. Vocês precisam da gente. Beleza, pessoal. Então, a gente entendeu o mecanismo básico de funções. Eu acho que vocês deviam fazer um programinha usando funções para treinar isso. Mas eu vou me adiantar e eu vou mostrar para vocês também esse negócio de salvar e restaurar contexto. A primeira coisa que eu preciso fazer é explicar a razão disso. Por que a gente precisa salvar e restaurar contexto? Tem duas grandes razões. A primeira delas é a seguinte: está vendo aqui meu programa principal? Aqui começou o meu código de texto e aqui está meu programa principal, certo? Está vendo que eu usei o registrador T0, S0, T1, S1, usei o A0, o A1 e eu chamei a função soma? A pergunta que eu tenho para vocês é: que valor que eu espero que o A0, A1, T0, T1, S0, S1 tenham na linha 27? Logo depois que a função executou. O que é mais Tem que coerente? ter o que estava antes. Tem que ter o que estava antes, não é? Mas existe uma chance de eu usar esses registradores dentro da função? Os de T, por exemplo, sim, porque são valores que você usa para poder fazer as operações. Os S também. Pensa no seguinte: eu estou escrevendo o programa principal, mas eu falo assim, ó, é o Otávio que está falando? Pedro? É o Pedro. Pedro, eu vou escrever o programa principal, tu vai lá e escreve para mim a função que soma. Perfeitamente válido, concorda? Nós estamos Agora trabalhando. eu entendi. Outra pessoa pode usar, né? Escrever e não fica sabendo. Você não viu o meu programa principal. Eu não vi tua função de soma. Eu não quero nem saber como é que ela funciona. Você vai me dar um include que eu vou incluir no meu projeto e eu vou assumir que ela soma. Tudo que eu preciso saber é qual é o nome da função que está no include e quais argumentos ele passa. Ele espera que eu passe. Como que é implementado, eu não quero saber. Está encapsulado na tua função. Então, a tua função tem que garantir para mim que depois que ela executa, o estado que o processador estava antes dela executar é o mesmo. Que ela não altera porcaria nenhuma. Embora ela provavelmente vai ter que alterar. Quanto mais complicada ficar a função, mais código vai ser necessário para ela. Se você tem mais instruções, e as instruções elas operam quase que sempre sobre registradores, significa que você vai usar mais registradores. Chances são, você vai alterar algum registrador que eu estou usando no meu programa principal. Entendeu? Sim. E aí que entra essa história de salvar contexto e restaurar contexto. A função que você está escrevendo, Pedro, ela tem que garantir para mim que se tu usar o S0, tu primeiro vai guardar uma cópia do valor que estava em S0, usa quanto tu quiser no corpo da tua função, mas antes de você retornar o controle para mim, tu tem que retornar aquele valor anterior. Entenderam? Sim, deu para entender. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar o Mars por um momento e a gente vai lá para o Paint para eu mostrar para vocês como é que isso é feito. Então nós estamos aqui. Deixa eu dar um zoom out, desenhar uma bela linha preta aqui. Que obviamente vai ficar torta, mas eu sou professor de computação, não de artes, então dane-se. E vamos lá. Então, ó, esse retângulo aqui representa a nossa memória. É o lápis aqui.
E do ponto de vista do processador, o programa que está em execução, ele tem acesso a toda a memória. O processador não sabe que num sistema computacional você pode ter vários programas rodando ao mesmo tempo. Quando um programa está executando, ele acha que ele tem todo o hardware. Beleza? Uma das funções do sistema operacional é criar essa ilusão que o programa tem todo o hardware, mas que na realidade ele está compartilhando o hardware com um monte de outros programas que estão em execução de maneira concorrente, né? Ao mesmo tempo. Mas para o processador ele tem toda a memória. E a memória de um processo ela fica organizada assim, ó. No começo da memória, você faz toda a alocação estática de dados do seu programa. A seguir, você tem todas as instruções do seu programa. E essa região disponível aqui é o que a gente chama de heap. Vocês já viram esse desenho, né? Nessa região acontece a alocação dinâmica de memória. É aqui que os mallocs vão ser alocados. Só que a última posição da memória, esse aqui são os endereços o 00000000, e esse aqui vai ser o F, 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 F. Nossa, um F com 3 traços, ninguém merece. Beleza? Na última posição de memória, você vai colocar um ponteiro, um registrador de ponteiro que você vai chamar de SP. O SP é a abreviação para Stack Pointer. Vocês aprenderam a estrutura de dados pilha em ED1, não aprenderam? Sim. Esse ponteiro, ele implementa para a gente o topo de uma pilha implementada direto em Assembly. Beleza? E toda vez que eu precisar salvar contexto, aonde que eu vou salvar? Na pilha. Toda vez que eu quiser salvar uma informação na memória que eu não quero perder, por causa que eu estou chamando uma função, ou porque eu quero passar um argumento, eu vou salvar aqui. Beleza? Esse desenho não é novidade para vocês, né? Vocês já tinham visto ele, ou não? Tem alguém que está vendo esse desenho pela primeira vez? Já viu. Então, beleza. Então, quando eu entro numa função, o que pode mudar? Bom, todos os registradores S podem mudar, certo? Posso usar eles. Eu também posso mudar todos os T's. Eu posso mudar o V0 e o V1. Eu posso mudar o A0 até o A4. E eu posso mudar o RA. Esse aqui é um caso especial. Quando que eu mudo o RA? Quando uma função chama outra função. Esse é o segundo caso. Por que você tem que fazer salvar contexto? Beleza? Só que os nomes dos registradores, eles dão uma dica para gente. Os S são de saved. Os T's de temporary. O que significa isso? Os salvos eu tenho que salvar na pilha, os temporários não. Então, para não ter que salvar todos os registradores toda vez que você chama uma função, a gente definiu alguns registradores que são seguros. Saved or secure. É isso que significa S. E os T são temporários. Quando que eu uso um registrador IT, então? Quando eu, por exemplo, preciso pegar um endereço de memória, mas dane-se se eu perder ele. Se eu sobrescrever ele. Quando dou um LA, aqui, por exemplo, no programa da gente, deixa eu compartilhar lá. Tá vendo que eu estou usando o T para pegar o endereço do X, e daí eu uso esse endereço para acessar o valor do X, que é o que eu realmente quero? Por isso que eu usei um temporário aqui. Depois que eu chamei o JAL, eu não assumo que nenhum temporário tem o valor que tinha anteriormente. Mas eu posso assumir que todos os registradores S têm o valor que tinham anteriormente. Entenderam a ideia? Isso para evitar que você tenha que salvar muita coisa na memória e deixar o programa mais rápido.
Tranquilo? Tranquilo. Então salva só os S's. Salva só os S's dos E no A's, caso, E's e o o de RA. endereço, né? Certo, Agora, a certo. segunda razão porque a gente tem que chamar, salvar, por que a gente tem que salvar contexto? Imagina que eu tenho uma outra função aqui, que eu vou chamar de multiplica. Imagina que eu quero fazer isso aqui, ó. Vamos colocar, o A0 tem tá, vamos fazer isso aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou salvar o A0 e o A1 em registradores temporários. Então, eu vou fazer aqui, ó, A de U, vou colocar no T0. Tá vendo que eu estou usando o T0 aqui? Dane-se se eu alterei ele, porque é temporário. Eu vou colocar o que tem 0 mais o que tem A0. Estou salvando uma cópia do A0. Eu vou fazer a mesma coisa para o A1, porque eu vou usar eles. Quer ver, ó? A1. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar e chamar a função multiplica. Só que eu tenho que passar os argumentos dela. E a multiplica, ela recebe dois valores, A e B. Então, como é que eu passo elas? Eu tenho que colocar no A0 o valor que está em A0, então deixa ele lá. E no A1, A e U. Então, tem 0 mais o número 10. E aí eu chamo multiplica. Certo? Então, na realidade, o que eu estou fazendo? Estou multiplicando por 10 o argumento 0. Só que eu perdi o argumento 1 aqui, tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui T0 e T1. E aí eu vou pegar e estender esse programa aqui, ó. Chamar o multiplica de novo. Eu vou passar no A0. Eu multipliquei o A0 por 10. Agora eu vou colocar no A0 o que tinha no A1, já perdi, né? Então, eu vou colocar o T1 aqui. E o segundo operando... Peraí, professor. Calma aí, eu sei que tá complicado. 20. Pode falar, filho. Essa função, por exemplo, nessa primeira da linha 44, o que o senhor está tentando fazer é multiplicar o A0 por 10? Eu não entendi muito bem, porque qual que é a finalidade da multiplica? Tá, a multiplica, deixa eu colocar aqui, tá aqui a função multiplica, né? Ela vai fazer o quê? Return igual a A vezes B. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu entendi que ela vai multiplicar. Eu falo mais em relação aos registradores, entendeu? Eu me perdi. Fazendo isso aqui, ó. A0 vezes 10. Essa aqui está fazendo A1 vezes 20. Já voltamos. Deixa eu escrever a multiplica aqui rapidão. Então, no A0 e no A1 tem o A e o B. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui vai ser um mul, o caps lock, vamos usar multi. Colocar no V0, não, mul mesmo. Viajando. Coloca no V0 o que tem no A0 e o que tem no A1. E daí, tudo que eu tenho que fazer é JR $RA. Concorda? É só isso. Que eu já juntei os dois passos. Fiz o corpo da função e setei o valor de retorno, tudo numa linha só. Então, tá implementado aqui. Então, vamos aqui de novo. Ó. Aqui eu copiei o A0 para o T0 e o A1 para o T1. Então, o A0 é o argumento 0, o T0 é o argumento 0 e o T1 é o argumento 1. É uma cópia. Agora, o que eu estou fazendo? Estou deixando no A0 o próprio A0 e no A1 eu estou colocando 10. Estou fazendo A0 vezes 10, concorda?
Pessoal, Certo, porque no caso tem o A0 e o A1, né? O o A0 A0 vai já tá continuar lá. como o que estava e o A1 vai virar 10. Exato, daí eu multipliquei. Certo. Daí aqui eu estou fazendo o quê? Estou colocando no A0 o que tinha no A1. O A1 não está no T1? Sim. Então eu copiei o T1 para o A0, agora o A0 tinha o antigo valor do A1. E no A1 eu estou colocando o número 20 e multiplico. Daí aqui eu estou pegando e somando esses dois, a multiplicação do A0 por 10 e do A1 por 20. Isso aqui está fazendo A0 vezes 10 mais A1 vezes 20. Certo? Mas, professor, o resultado da função Não, aí não eu tá já no não entendi, V0. não. O Tá. A0 vezes 10, por exemplo, Tá tá no faltando V0. aqui, ó. Chamei a função. Agora, onde está o resultado dessa função? Está no V0, não está? Não está no V0? Sim, sim. Então, o que eu Tá no tenho que V0. fazer é mover ele. Ó. Vamos colocar no S0. Ah, usei o S0. Vamos ter que salvar ele, tá vendo? Percebe que à medida que o programa vai ficando complicado, você vai começando a ter que usar os registradores, daí você acaba usando tudo mesmo. Então, você vai ter que salvar de qualquer forma. O que tem no registrador 0 mais o que tem no V0. Agora, salvei o resultado do primeiro multiplica no S0. E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que vamos salvar no A1, no S1. E aqui nessa linha, o que eu vou fazer é S0 e S1. Agora vocês entenderam? Agora sim, Agora faz sentido. pegou os valores, certo? Tá, então beleza. Terminamos, devia ser isso. Pergunta, isso funciona? Como a Então, gente... professor, só que o senhor perdeu, por exemplo, ali nas linhas acima, o senhor continuou com o valor de A no... O A0 está no T0 e o A1 está no T1. Esses são os valores originais. Isso. Isso aí o senhor não perdeu Mas ainda. os valores estavam em A0 e A1 eu perdi. Certo, só que eles ainda continuam no T0 e no T1. Só que o de S0 e o de S1 o senhor perdeu. Que estava Então no teria que programa fazer principal. algo parecido com o que fez com o Allen lá no começo, não? Exato. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que isso não vai funcionar. Esses JAL não vão pular para o lugar que eu quero. Deixa eu mostrar isso para vocês. Ele achou um probleminha Tem aqui. o RA também, né, para salvar. Eu acho que o RA já tinha o um RA valor, não vai tinha? mostrar o Porque eu problema já para tô você. numa função. Olha, eu compilei. Vamos Tinha, executar. na primeira. Eu compilei. Vamos executar rapidinho para vocês verem a naba que vai acontecer com o RA. Então, ó, peguei o endereço X, peguei o endereço Y, peguei o endereço Z. Daí eu vou somar, vou colocar o X no A0, o X no A1, pulei. O RA tem que ter o endereço 00400024, certo? Então vamos pôr aqui valores hexadecimais, vamos olhar o RA ali, pulei para o soma, e o endereço no RA ficou bonitão, tá vendo? Agora eu vou ali para o. Estou executando soma. Aí peguei, salvei o A0 A1, coloquei o A1 como 10 e pulei para o multiplica. Agora o endereço do RA tem que ser qual? Tem que ser esse aqui, ó, próxima linha, né? 00028021. Concordam? Não, desculpa. 00400054. Esse endereço aqui, da próxima instrução depois do JAL, concordam? Vamos ver Concordo. se o RA muda. O RA mudou, direitinho ali, estão vendo? Aí pulei para o MU, multipliquei o A0 por A1, coloquei no V0, deu o número que eu queria, vamos ver. V0 tá 420, que é 42 vezes 10, tá beleza. Agora eu vou retornar a função. Retornei para o lugar certinho, né? Sim? Logo depois da função Sim. multiplica. Aí, ó, vou copiar o V0 para o S0. O S0 agora tem o 420. Agora eu vou colocar o A1 no A0, então tem 10. E o A1 vai virar 20. Então vai ser 10 vezes 20, tem que dar 200. Dou um JAL para multiplica. Vai ter que salvar o endereço 00400064 no RA. Deixa eu colocar o valor em hexa para a gente ver. Salvou o endereço certo, certo?
Pulei para o mul de novo, ó, para o multiplica de novo. Multiplicar a 0 vezes A1 vai dar 200. 1.200. 1.200. Coloquei no V0. Agora pulo de volta para logo depois da chamada da função. Voltou para o lugar bonitinho. Coloco isso no S1. Agora eu pego e somo os dois. Vou fazer 420 mais 200, dá 620. Deu certinho. Vou colocar esse valor no V0 e vou retornar da função. Pá! Retornei para o lugar certo? Não. Eu Não. tinha que retornar para cá, não era? Para a linha 27. Porque quando eu chamei o soma, eu pulei para o corpo do soma. Quando eu chamei o primeiro multiplica, eu substituí o endereço do RA pelo novo endereço de retorno de endereço. Eu perdi aquele endereço de retorno. Eu perdi ele inexoravelmente, eu não recupero nunca mais. Então, como que eu habilito alinhamento de funções? Uma função que chama a outra. Salvando a porcaria dos dados que eu preciso salvar na pilha. Então, vamos lá para o Paint, eu vou mostrar para vocês como é que esse negócio tem que funcionar, e depois a gente programa, pode ser? Professor, seria semelhante a uma stack trace? É. Olha aqui. Está aqui a nossa pilha, a nossa memória. Ô, droga. Nossa memória. Então, gente, ó, lembra que a memória ela é organizada byte a byte? Para cada endereço de memória tem um byte, certo? Eu vou pegar e organizar essa memória de 4 em 4 bytes agora. Então, cada célula aqui tem 4 bytes. Então, esse aqui vai ser o endereço 0x, FFFFFFC. O primeiro byte é o FFFFFFC. Depois vai ter o FD, o FE e o FF, dando 4 bytes. Entenderam o que eu fiz aqui? Porque os dados que eu vou salvar na pilha são sempre de 4 bytes. Então, fica mais fácil de eu pensar em posições da pilha de 4 em 4 bytes. Vocês entenderam o que eu fiz, pessoal? O silêncio significa Sim. sim? Ou vocês estão viajando? Eu entendi Entendi. a divisão. Agora, isso é porque cada informação, no caso, teria 4 bytes? É, porque eu vou salvar os Para registradores. facilitar, né? Então, quais registradores eu preciso salvar? Eu preciso salvar o RA, do S0 ao S7. Eu preciso salvar o V0, o V1 e o A0. Opa! Do A0 ao A3. São esses registradores que eu tenho que salvar. Todos esses registradores são de 32 bits, não são? Ou 4 bytes. Por isso que eu organizei de 4 bytes. Na verdade, cada um desses aqui vai ter 4 linhas dentro. Ó. Só que dá muito trabalho pensar assim. Então é melhor a gente pensar assim. Esse endereço é o endereço do primeiro dos 4 bytes de cada célula dessa. Então aqui vai ter o byte FC, o FD, o FE, o FF. Entenderam? Daí esse aqui vai ser o quê? Vai ser o F8. Desculpa, vou escrever para cá. Ó. F8. Esse aqui vai ser o F4. Esse aqui vai ser o F0. Esse aqui vai ser o EC. E8. E4. E0. Entenderam? E a pilha, o SP, o stack pointer, está apontando para cá. Então, dentro do SP, eu tenho esse endereço aí, ó, FFFF, FFFC. A última posição disponível da memória. Beleza? Então, eu quero salvar o RA. Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu vou colocar o RA aqui, o A0 aqui, o A1 aqui, o A2 aqui, o A3 aqui, o S0 aqui, o S1 aqui. Eu vou continuar colocando. Aí eu vou colocar o V0, vou continuar colocando, vou colocar o A0, foi tudo. Ok, o V0, vou colocar o V1, e aí aqui, ó, vai ter outra célula de 4 bytes em cima, não vai?
Eu vou pegar o SP, fazer apontar para essa célula. A próxima posição livre da minha pilha. Entenderam o que eu quero fazer? Sim. Entendi. Por que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque se eu salvar todos esses registradores, e antes de escrever o corpo da função, e depois que eu terminar a minha função, eu reler todos eles da memória, essencialmente eu não mudei nada no processador. A função ela foi inócua, ela não gerou nenhuma alteração no processador. E aí eu não consigo manter o contexto. Como que eu implemento isso em assembly? A pilha é memória, não é? Não é uma região da memória? Para escrever na memória, eu uso save word. Para ler da memória, eu uso load word. Então vamos lá para o código. E eu vou fazer o seguinte, eu vou programar isso uma vez só, como uma macro. E daí a nossa vida vai ficar muito mais simples. Que tal? Macro aqui, vou chamar de push. Sabe por que eu gosto de chamar ela de push? Porque no assembly do x86 você tem uma instrução que chama push e outra que chama pop. E essas instruções, elas salvam o contexto e restauram o contexto da pilha. Vocês não usam o nome do push pop para implementar as operações da pilha? Ou o professor fez em português com vocês? Não usou push pop. Então, por isso que eu vou implementar elas aqui, ó. Então, beleza. O primeiro que eu tenho que salvar é o RA, não é? Então, eu vou lá, save word, vou salvar na memória. Quem? O RA. Aonde? Uai, para onde o stack pointer está apontando. Eu vou copiar isso aqui um monte de vezes, ó. Salvei o RA, A0, A1, A2, A3, V0, V1, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o A0, A1, A2, A3, V0, V1, droga. S, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, eu salvei o RA na primeira posição livre da pilha, que era para onde o SP estava apontando. Mas agora essa posição que o SP está apontando está ocupada pela RA. Aonde que eu tenho que salvar o A0? Uma palavra para cima. Concordam? Em 2 palavras para cima. O A2 em 3 palavras para cima. O A3 em 4 palavras para cima. O V0 em 5 palavras para cima. 4. Vocês entenderam a lógica? -6 menos 40. E é uma maravilha a gente poder usar decimal aqui, não ter que pensar em hexa isso. 42 menos 56. E a última coisa que falta é eu apontar o SP para a próxima posição livre da memória. Menos 60. Seguinte. Agora eu buguei o cérebro de vocês, não buguei? Vocês devem estar vendo. Professor, é estranho. Big time, né? Então vamos olhar aqui junto. Ó. Então, tá aqui a nossa função push. A ideia do push é salvar tudo na memória. Então eu vou usar o save word, certo? Cadê o page? Aqui. Vou usar o save word. Agora olha aqui. Qual é a primeira coisa que eu salvo? É o RA, não é? E o SP está apontando para essa posição livre de memória. Então essa instrução aqui, ela funciona que ela, beleza, ó. Salva no endereço apontado pelo SP mais 0 que tem no RA. Agora, aonde que eu tenho que salvar o A0? Eu tenho que salvar ele na próxima posição livre de memória. Só que a pilha decresce.
porque ela aponta para a última posição de memória. Então, ela tem que crescer nesse sentido aqui, ó. Pronto. Entendeu? Então, qual que é a próxima posição livre de memória? É essa aqui, ó. Então, o FC menos 4 não vai dar F8? Sim. Então, por isso que eu coloquei menos 4. Agora eu quero salvar o A1, mas essa posição está disponível. Então, eu tenho que salvar. Eu não mexi no SP, o SP ainda está apontando para essa posição, tá vendo? Então, esse endereço, menos 8, dá isso. Esse endereço, menos 12, dá isso. Esse endereço, menos 16, vai apontar para cá. Esse endereço, menos 20, para cá. E assim por diante. Depois que eu salvei tudo que eu queria, o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó, fazer o SP apontar para a próxima posição livre, que vai ser menos 60, porque a última foi menos 56. Agora você entendeu, filho? Entendi sim, professor. Pensando assim, o senhor nas primeiras aulas falou até que tem um stack pointer, né? Poderia até fazer uma questão ali do tipo Stack Overflow, não poderia? Também? O Stack Overflow acontece aqui, ó. O SP está apontando para cá, não tá? Daí, toda vez que você chama uma função, você vai passar argumentos pela pilha, se forem mais que 4. Se você passa um argumento que é muito grande, não cabe no registrador, ele também é passado pela pilha. Então, você vai alocando nessa direção aqui, ó. Você vai alocando dados na pilha nessa direção, certo? Ela vai crescendo nessa direção. Se você dá um malloc, você vai alocar espaço aqui na memória. Um outro malloc aqui, um outro malloc aqui. O que acontece é que à medida que essa pilha vai crescendo, ela pode pegar e tentar sobrescrever uma área que foi alocada por um malloc. Quando isso acontece, aqui você tem um stack overflow. Ou seja, você tem um transbordo da pilha. A pilha está tentando alocar um espaço de memória que já está usado por alguém. Mesmo que tu não tenha mallocs nenhum, essa pilha ela pode crescer tanto que ela pega e tenta sobrescrever a área de texto. Quando isso acontece, também tem um Stack Overflow. Professor, Oi. segurança contra overflows assim é implementado pelo programa em assembly ou pelo próprio, por exemplo, sistema operacional? É implementado em vários níveis. Eu sou de uma época em que não existia segurança contra esse tipo de coisa. Era responsabilidade do programador se preocupar que isso não ia acontecer. Então, a gente conseguia fazer coisas do tipo... bom, ainda dá para fazer, só que tem um passo adicional. Mas, por exemplo, imagina que... Qual é a diferença entre um dado e código, em uma instrução? Não tem. Não tem. Você tem que decidir interpretar aquele número como uma instrução ou como um dado, concorda? O que me impede de pegar e escrever um string contendo uma sequência de bits completamente sem sentido do ponto de vista de ASCII, mas que na realidade são instruções? E eu sobrescrever a área de texto com um programa novo? Porque um conjunto de instruções define um programa, certo? O que você ganha se você fizer isso? Se você fizer isso, tu está efetivamente reescrevendo o programa. Concorda? Isso é um exemplo de vírus. O que te impede, por exemplo, de substituir segmentos de dados com dados que são do seu interesse? Para daí mostrar informações erradas, que um programa mostra informações erradas. Antigamente, nada impedia tu fazer isso. Mas daí o computador começou a se popularizar muito, e é uma ferramenta super legal, todo mundo quer brincar com ela. Quem brinca normalmente faz caca, e fazer caca é legal, é divertido, mas é ilegal. É legal, é divertido, mas é ilegal do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista penal. Então, o computador começou a mexer com muito dinheiro, virou um negócio gigantesco. Quando o comércio eletrônico foi introduzido, aí a naba desceu no ralo de vez,
Então, a gente teve que começar a criar camadas de segurança. Existem camadas implementadas em hardware e em software. Uma camada em hardware implementada é a seguinte: para você escrever no segmento de texto de um programa, você tem que estar no modo supervisor, você tem que estar no modo kernel. Só o sistema operacional pode escrever no segmento de texto. E isso é implementado em hardware. Porque para você escrever naquela região, onde você escrever instruções da memória, o processador tem que estar rodando no modo supervisor. Lembra que eu falei que existia 2 modos, supervisor e usuário? Na verdade, existem mais. Mas esses 2, todo processador tem. Então, isso é implementado em hardware. O que te impede de mudar dados? Nada. Mas você fala assim, professor, mudar dado é problemático? É problematicíssimo. Porque pensa o seguinte, um programa carrega a Shadow Table com as senhas dos usuários, certo? E daí, para quebrar a senha do usuário, ou você precisa de um dicionário, ou você tenta por força bruta. E daí você vai por tentativa e erro, certo? Só que o programa que valida as senhas, ele tem que carregar a Shadow Table para a memória. Para poder, daí, efetivamente comparar. Você sabe o que é Shadow Table, né? A tabela com as senhas de vocês criptografadas. Aí, quando tu digita uma senha, tua senha é criptografada e comparado com a entrada na Shadow Table. Se as 2 senhas criptografadas forem iguais, você digitou a senha correta. Então, eu não sei sua senha, mas eu quero logar como você. O que eu faço? Se eu consigo sobrescrever os dados do programa, quando ele está carregado na memória, tudo que eu preciso fazer é alterar a entrada da Shadow Table com uma senha que eu sei e criptografei. Daí, quando eu digitar a senha que eu pré-criptografei, vai dar um match e eu entro. Isso foi muito explorado em Java há uma década e meia atrás. E essa é a grande razão por que strings são estáticas em Java. Java era um problemão, porque ele era multiplataforma e ele era podia rodar inserido em navegadores via applets. Efetivamente, isso dava uma flexibilidade na hora de criar o website. E aí, esses sistemas de validação, eles eram escritos em Java, e o pessoal explorava. Massa, não é? Então, respondendo a tua pergunta, isso é implementado em múltiplos levels, em múltiplos níveis. Tem alguns mecanismos são implementados em hardware, muitos deles são implementados em software. Todos são burláveis. A questão é quanto trabalho dá para você burlar. Sabe qual é o único jeito de você ter um sistema seguro? A prova de hacking. Alguém sabe? Ele tá rodando num sistema fechado? Ele não está online e você não permitir acesso físico ao sistema. Se ele estiver online, na boa, 90% dos casos é hackeável. Se você permitir acesso físico de uma pessoa ao sistema, ele é 100% hackeável. Tudo que segurança faz é tornar mais difícil esse hacking. Sabe o que o mercado de segurança cibernética está produzindo? Ele está limitando o número de pessoas capazes de burlar esses sistemas. Isso é o máximo que eles conseguem fazer. Em vez de ter, sei lá, 10 milhões de pessoas capazes de se divertir fazendo burlar o sistema, existem algumas dezenas ou no máximo uma centena de milhares de pessoas capazes de fazer. Só que não importa. Enquanto tiver uma pessoa capaz de burlar, segurança é uma falácia. Quer ver um exemplo de o preço que você paga por segurança? Imagina que você compra um PC gamer. O PC gamer, normalmente você vai rodar um programa só por vez, não é? Só o jogo que você está jogando.
Ah, professor, mas aí eu também tenho o Steam, vou querer fazer live streaming, blá, 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 blá. Tá, tudo bem. Você pode ter um processinho leve ali. Mas o grosso do sistema, o grosso dos recursos do sistema vão ficar alocados para o jogo, não é? Se você não é um YouTuber que faz streaming de jogo, porque isso é uma mina de ouro, tu, idealmente você queria o quê? Você queria que o sistema operacional parasse completamente e 100% do computador fosse dedicado para o jogo, não é? Ou eu estou viajando aqui? Idealmente, então. Por daí, nunca aconteceu de vocês estão jogando um jogo, o frame rate cai um monte, tu vai ver o que é um processo, um daemon startou em background ali, tá comendo teu processador, ou acessando Windows Update. o maldito Windows Update. Qual é a outra coisa que naba profundamente tua experiência de jogos no computador? É o antivírus. Vocês já experimentaram usar um computador sem antivírus e usar um computador com antivírus? O antivírus não deixa o computador super mais lento? Deixa. Então, se você quer um PC gamer de verdade, o que você tem que fazer é o seguinte: joga offline. Se você jogar offline, não tem perigo de você ser hackeado. Então, sei lá, instala o computador com todos os programas que precisa, baixa os jogos do Steam ou de qualquer outra plataforma aí que você use. Quando você for jogar, tira da internet e desabilita o antivírus. Daí o Windows Update pode até startar, mas ele vai parar, não vai baixar nada, não vai comer teu disco, não vai comer teu frame rate. E daí tu vai jogar bem. De gamer para gamer falando isso, né? Beleza, então com relação ao push, vocês entenderam o que a gente fez? Jogar tudo para memória? Eu vou implementar o POP rapidinho e aí a Ah, gente. professor, só uma coisinha. Tipo assim, eu entendi os registradores, mas o V0 e o V1 que eu não entendi. Ele não era retorno? Ele é retorno. Mas. Ah, tá certo. Calma aí. Deixa eu pensar. O V0 e V1 a gente não precisa. Você tá certíssimo. Desculpa. Ai, droga. Sabe o que eu vou ter que fazer agora, né? Onde que tá errado? 4, 8, 12, 16. Aqui. 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 42. A outra macro é a mesma coisa ao contrário. O ponteiro está apontando para a próxima posição de livro de memória, não é? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, aqui é a macro pop. Primeira coisa que eu vou fazer é posicionar o ponteiro aonde ele devia ficar depois que eu desalocasse tudo. Tá? Daí, ó, em vez de dar load word, save word, eu vou dar load word. Ó. E aí, tudo que eu tenho que fazer é tirar esses menos aqui, ó. Então, eu estou com a tela inteira compartilhada aí com vocês, né? Então, olha aqui. O que eu fiz aqui no pop? Eu peguei o ponteiro que estava apontando para cá e volto ele para apontar para a última posição. Então, o SP na posição C aqui vai ter o RA. Aí, esse load word recupera ele para mim. Desculpa. Daí, ó,
essa posição menos 4 é onde está o A0. Essa posição menos 8 é onde está o A1. Menos 12 é onde está o A2. E assim sucessivamente. Vocês entenderam? Sim. Então, tudo que eu tenho que fazer agora no meu programa é vir aqui, ó. No multiplica. Eu dou um... Antes de executar um pop. E na soma, antes de executar, eu dou um push. E antes do RA, JRRA, eu dou um pop. Se eu fizer isso, ele executa, belezinha. Vira ali o 620? Professor, Fala, filho. deixa eu só te perguntar uma coisa em relação à macro. Nesse caso, quando a gente faz uma macro desse tipo, ela vai para aquela região, executa tudo, mas isso Não, tudo não. é por conta Aqui, ó. do... Tá vendo onde aparece essa palavra push? Quando Sim, o montador encontrar isso aqui, ele vai ver. Isso aqui é um label? Não. Tá aparecendo sozinho? Tá. Então é uma macro. Aí ele vai na tabela de macros e vai encontrar essa macro push aqui. Aí ele vai substituir essa linha aqui que tem o push, vai substituir a linha 74 assim, ele substitui, por todas certo? essas linhas aqui. Ele substitui. Copia daqui e cola lá embaixo. Só que é muito Eu mais... tenho outra pergunta. Pode perguntar. Por exemplo, ao invés de fazer uma função, então, por exemplo, fazer Porque uma macro, em muitos casos pode servir, mas uma macro pode chamar outra macro? certo? Não pode, né? Pode. Não, mas Só aí que você não daria tem problema contexto. com... Você não vai ter contexto. Isso que eu ia falar, ia dar problema com essa volta, né? As informações. E tem um outro problema. O endereço de retorno não vai ser problema na macro. O que vai ser problema é se você sobrescrever registradores. Sim, entendi. E tem um terceiro problema gigantesco. Que tamanho que vai ficar seu código? Imagina que você tem uma macro que você vai chamar milhões de vezes. Se você Sim, tem uma eu função e chama consegui ela entender. milhões, você tem uma função e chama ela milhões de vezes, tudo que vai acontecer é que você vai executar algumas instruções milhões de vezes. Que ocupam aquelas 50 instruções ocupam sempre o mesmo lugar na memória. A macro vai substituir, para cada vez que tu chamar, vai substituir ela. Não, deu para entender bem agora. Eu entendi bem. Na verdade, como eu falei, historicamente, primeiro surgiram as macros, mas ela tinha limitações. Por isso que a gente criou o mecanismo de função. Gente, essa aula foi só para introduzir esses conceitos com vocês. Na aula que vem, a gente vai fazer um programa usando funções. Beleza? Tem outra coisa interessante que a gente precisa discutir. Eu preciso salvar todos esses registradores todas as vezes? Toda função precisa de push pop? Só que ela precisa de um contexto interno, né? Exato. Você tem uma função que não altera nenhum registrador e não chama nenhuma função, ela não precisa de push pop. É o que a gente chama de função folha. Função folha é uma função que não chama nenhuma outra função. Agora, se a função é caule, imagina que você tem uma árvore de chamadas de funções. Aí você vai precisar. E, por último, a última coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte, eu libero vocês. Eu sei que a gente já estourou o tempo. Olha que louco isso aqui. O compilador vai ter que pegar e gerar esses push pop para você, certo? Você, programador, vai fazer isso se estiver programando em assembly. Mas se tiver programa em C, o compilador vai ter que gerar esse push pop para você, salvamento de contexto. Você acha que o compilador faz uma análise para ver que registrador está usando, ou ele vai usar um push, um pop, que nem essas macros aqui que eu fiz? Qual é a resposta básica para toda pergunta de computação? Depende, né?
Compilação simples, aquele F9 que você aperta no Code Blocks, vai gerar exatamente esse código que eu mostrei para vocês. Mas você pode ter uma opção de otimização, que aí vai ser uma função que vai ser executada pelo compilador para verificar exatamente quais registradores está usando. Se a função é folha ou não, e daí ele vai gerar um push, um pop personalizado para cada função. Mas para cada função ter um push, um pop personalizado, alguma análise tem que ser feita pelo compilador. E essa análise custa processamento. Beleza? Tá, eu já derreti o cérebro de vocês que chega por hoje. Se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente pode terminar. Ah, Guilherme, ótimo, né? Então, tem a X30, parte 90, do trabalho. qual o problema? Oi, filho, você tem dúvida do trabalho? Isso. Tá, então A parte de calma aí, arquivo, professor. eu vou terminar a aula e a gente fica aqui conversando do trabalho, tá bom? Ok, pode ser. Eu só tô